A continuidade das empresas familiares rurais é fundamental para a manutenção do patrimônio e o avanço do empreendimento. Por conta disso, pensar na sucessão familiar no campo é fundamental para quem tem intenção de ver seu negócio avançando, como nos fala o advogado Rodolfo Siciliato. Diferentemente de empresas, que ainda existem empresas familiares, mas que já têm, de certa forma, uma organização maior. Quando a gente fala de propriedade rural, são, de fato, empresas rurais, a gente chama de empresas rurais, mas que são gigantescas. Só que muitas vezes, sempre um patriarca ou uma família ali que levantou todo esse patrimônio num primeiro momento e que toca aquilo de uma maneira muito artesanal, Toca o próprio produtor está com a mão ali na terra, está com a mão no negócio. E o que acontece? Qual é o grande valor de uma propriedade rural? A sua extensão, a sua atividade, a sua área produtiva. E o que acontece muitas vezes quando o produtor não pensa no seu planejamento sucessório e no seu planejamento patrimonial? Ele vem a falecer ou vem passar por um problema, os filhos acabam recebendo, ou os herdeiros acabam recebendo esse patrimônio e subdividem. E o que acontece com uma grande fazenda? Ela se torna, entre aspas, pequenas fazendas ou às vezes pequenos sítios. Ela perde a sua capacidade produtiva. E é nesse ponto que o planejamento sucessório, o planejamento patrimonial se mostra muito importante. Porque se o produtor, se o patriarca, se o proprietário original, por assim dizer, faz isso em vida, ele consegue organizar de uma maneira que busca a longevidade do negócio, busca a proteção do legado da família dele. Então, ele pode estabelecer regras de governança, onde ele define o papel de cada um dos herdeiros, ele pode estabelecer regras de uso e usufruto sobre esse patrimônio que eventualmente ele vai deixar para os seus herdeiros. Ele pode ter ganhos na ordem tributária, e aí é preciso fazer uma análise se vale a pena manter esse patrimônio na pessoa física ou trazer para uma pessoa jurídica, eventualmente uma holding rural, e é preciso analisar se ele vai ter algum tipo de ganho tributário nessa operação. Também é preciso analisar se ele vai usar essa propriedade como garantia ou não. Mas, enfim, essa é uma recomendação que a gente deixa ao produtor. Se você tem uma grande propriedade rural, você tem uma grande empresa rural, você produz, ou então você arrenda essa terra e tem uma grande receita, não deixe para que as coisas aconteçam no futuro de uma maneira sem prever. Sendo que você pode fazer um bom planejamento sucessório, um bom planejamento patrimonial, fazer algumas previsões e estabelecer algumas regras que vão garantir a longevidade da tua propriedade, a longevidade do teu legado, porque o que o produtor deixa para os filhos, mais do que uma propriedade, é um legado. E um planejamento sucessório bem feito pode garantir a longevidade desse legado, porque ele garante não só a propriedade, mas também toda a atividade que ele desenvolveu durante décadas. Pode haver algumas vantagens, sim, de migrar o patrimônio da pessoa física para a pessoa jurídica, eventualmente, como eu disse, abrindo uma holding ou concentrando isso numa empresa. Mas é uma análise que tem que ser feita caso a caso, porque você precisa analisar todos os aspectos tributários dessa operação, e isso varia conforme a atividade que essa terra está destinada, se é um arrendamento, se é uma parceria, se ele mesmo está produzindo sobre essa terra. Então você precisa fazer uma análise tributária, e há casos onde não é vantajoso migrar para uma pessoa jurídica, mas há casos que é sim vantajoso. E uma questão que é sempre preciso analisar, também o uso dessa terra como garantia, porque muitas vezes é preciso que você tenha um patrimônio na pessoa física para poder utilizar essa propriedade como uma garantia num crédito rural, num crédito bancário que você vai utilizar. Mas é uma situação que sim, pode sim valer muito a pena para o produtor rural, mas claro, ele precisa fazer uma análise tanto de ordem, eu acho que de garantia, isso é importante pensar na operação do produtor, mas principalmente de ordem tributária. E havendo vantagem, é uma recomendação que a gente sempre faz, que o cliente sim constitua uma holding e congregue esse patrimônio, desde que seja uma coisa vantajosa para ele. A Nutrivans é uma empresa brasileira de nutrição animal, presente na vida dos produtores rurais mais exigentes. Com sede na cidade de Rolândia, no estado do Paraná. Produz alimentos para bovinos, equinos, caprinos e suínos, com a mais alta tecnologia e controle de qualidade. As rações são elaboradas com matérias-primas selecionadas, milho triturado, germe de trigo, farelo de trigo, aveia e farelo de soja. Possui vitaminas e minerais nas quantidades e proporções exigidas pelos animais, com um diferencial. As rações de engorda, 14%, 16% e 18% de proteína bruta, possuem aditivo melhorador de desempenho,
proporcionando melhor aproveitamento dos alimentos ingeridos pelos bovinos, aumentando a lucratividade. A unidade Fabril tem capacidade de produção de 1.000 toneladas por mês de ração. Com produção de matéria-prima própria, a Nutrivansa possui 2.386 hectares de área plantada, retirando cerca de 130.000 sacas de soja. A Nutrivansa possui silos próprios, com capacidade de armazenamento de 265.000 sacas. Inovação, pesquisa e qualidade são as metas da Nutrivansa, o produto certo para o rendimento de seus animais e lucratividade para o pecuarista. Nutrivansa, a tecnologia do agro a favor da natureza. Nutrivansa é peso certo no seu rebanho. Bom, e o nosso programa de hoje vai chegando ao fim. Eu te agradeço por me fazer companhia nesta manhã de domingo. E você já sabe, se quiser ouvir uma boa música, é só sintonizar a Tarobá FM 101.7. E se você quiser que nosso programa vá até a sua propriedade, mande uma mensagem para mim no meu Instagram, @lulibarbeiro. Bom, a gente se encontra no próximo domingo e eu te espero lá. Até lá. Tchau!